Bom, bom dia, 13ª aula do curso de superfície de Riemann, e hoje a gente vai ver o teorema de Riemann-Roch, ou mais precisamente, né, para relacionar com a terminologia da aula passada, a versão forte do teorema de Riemann-Roch. Então, deixa eu lembrar o que eu entendo por versão fraca, foi o que a gente viu na última aula. Então, a versão fraca do Riemann-Roch é isso, é quando eu tenho um fibrado linear L, ou feixe de seções de um fibrado linear L em uma superfície de Riemann compacta. Então, a característica de Euler de L, que por definição é o H0 de x L menos o H1, pode ser calculada como o grau de L mais a característica de Euler do feixe estrutural. O de x é chamado feixe estrutural. E a gente viu também que a característica de Euler, por sua vez, que é justamente o H0 de x, O de x, menos H1 x, O de x. Isso aqui alguns chamam de, na literatura você encontra falando que é a característica de Euler holomorfa de x. Não confundir com a característica de Euler de x, certo? Deixa eu só voltar aqui. Então, esse cara tem dimensão 1, e esses são formas. Esse tem dimensão G, e a gente sabe que ele é isomorfo ao H0 de... Bom, e isso aqui é igual a H0 de x, ômega 1 de x. Na verdade, a gente mostrou algo um pouco mais forte, né, do que o H1 de x, O de x é igual ao H0. A gente mostrou, de fato, que o H1 x, O de x, ele é isomorfo ao dual, e é isomorfo canonicamente ao dual de x, ômega 1 de x. Em particular, possuem as mesmas dimensões, mas eu tenho um isomorfismo natural dado por composição. Isso aqui é deduzido por o isomorfismo de Dubos, mais um emparelhamento natural que é dado por integração. Tá bom? Então, a gente tem essas igualdades, né? Esse sujeito é o espaço G, a dimensão do espaço de formas holomorfas, que a gente sabe que... E aí a gente tem, então, essa forma. H0 menos H1 é igual a grau de L mais 1 de menos G. Tá certo? E o que é a característica de Euler de x? A característica de Euler de x é o H0 de x C menos H1 de xc mais o H2 de xc. E aí continua, só que como eu estou em dimensão 2, não tem mais nada depois, e isso é igual a 1 menos 2g mais 1, que é 2 menos 2g. Então, na verdade, tem essa fórmula bonitinha, que é a característica de Euler holomorfa. 2 vezes ela é igual à característica de Euler de x. Então, isso pode ser definido, essa característica de Euler de x, a gente viu no início do curso, né? Pode ser definida com a ajuda de triangulações também. Que é número de vértices, mais número de arestas, mais número de faces. Bom? Então, esse é o teorema de Riemann-Roch. E a prova dele, depois de toda a preparação que a gente fez, não é extremamente complicada, né? Essencialmente,
verificar que, pelo que a gente fez no slide anterior, é fácil verificar que a característica de Euler. No slide anterior, não, desculpa, na discussão no início da aula, é fácil verificar que essa fórmula é válida para L efetivo. Ou seja, se existe uma seção holomorfa, né, se L é equivalente ao de x de D, com D maior ou igual que zero, então essa fórmula é clara. E aí depois a gente verificou que vale para D, se somente se vale para D menos P, ou D mais P, e portanto você, por indução, você vê que ela vale para qualquer fibrado, pois todo fibrado é o fibrado associado a um divisor. É linear, é isomorfo, é um fibrado associado a um divisor. Assim, né? É só comparar a característica de óleo de geral, se eu continuo. E a gente terminou a aula passada, né, vendo algumas aplicações, né? Então, a gente refinou a Riemann-Hurwitz. E a gente mostrou a existência de funções meromorfas de grau G mais 1, ou menor ou igual a G mais 1. Aqui talvez fosse melhor dizer que existe função meromorfa não constante. E esse aqui é um exemplo bastante simples do poder dessa teoria, né, que mostra, por exemplo, como é que é a prova disso. Você pode aplicar o Riemann-Roch a esse sujeito. Então, isso vai ser o grau do sujeito, que é G mais 1, menos a característica de Euler de O de x, não é mais, né, característica de Euler de O de x, que então eu vou obter isso igual a característica de Euler igual a G mais 1 menos G. Então, isso vai ser igual a 2. Mas esse cara é a mesma coisa que H0, x, O de x de G mais 1P, menos H1 da mesma coisa. Então, eu estou dizendo, com isso daqui eu obtenho uma desigualdade, que o H0 é maior ou igual que 2, tomando o quociente. Então, eu tenho duas seções linearmente independentes, tomando o quociente, porque elas são linearmente independentes, eu obtenho uma função meromorfa que nunca se anula. Muito bem. Então, hoje é essa versão forte que a gente vai discutir. E perceba que o lado direito está inalterado. Então, esse lado direito aqui é simplesmente o grau de D mais a característica de Euler de O de x. Eu não mudei nada. Né? Então, o que eu estou falando é que quando eu tenho uma superfície de Riemann compacta, eu dei um divisor, então eu posso escrever isso. E como eu sei que isso, pela versão fraca, é a H0 de x, O de x de D, o conteúdo, se você quiser, a diferença desse enunciado para o enunciado da aula anterior, da versão fraca, é, na verdade, a igualdade desses inteiros. Tá bom? Então, na verdade, vamos fazer uma observação, é que quando D é igual a zero, o que a gente está falando é que H0 de x, O de x, kx, é igual a H1 de x, O de x. Que foi exatamente o que a gente acabou de discutir. Então, na verdade, quando D é igual a zero, vimos
que vale mais. H0 de x, O de x kx, que é a mesma coisa que o H0, o que é isomorfo, H0 de x no ω1 de x. Esse sujeito é canonicamente isomorfo, esse isomorfismo é canônico, a o H1 de x, O de x estrela. E por isso a igualdade de dimensões. Na verdade, o teorema, a gente vai mostrar diretamente essa igualdade das dimensões, mas, na verdade, você tem isso também para D arbitrário. Então, existe uma versão disso, que é a chamada dualidade de Serre, que nos dá um isomorfismo canônico desses espaços. Não sei se a gente vai ver nesse curso, mas saibam que isso vale, e vale ainda mais em dimensão arbitrária, onde eu troco ω1 por ωn, e aqui vocês têm que botar não H0 e H1, tem que botar dimensões complementares. Mas isso é outra história. Então, a gente vai dar uma prova relativamente elementar, mas que não revela tudo que está por trás, né? Mas para os nossos propósitos, que é calcular essas dimensões, já é suficiente. Tá certo? E como vocês vão ver, essa igualdade, em última instância, vai ser uma consequência do teorema de resíduos. Então, deixa eu falar para vocês o que é o teorema de resíduos, né? Então, eu vou pegar ω em forma meromórfica, né, em uma superfície X, em X superfície de Riemann, e vou pegar um ponto P pertencente aos polos de ω. Então, eu vou definir o resíduo de ω em P, exatamente como a gente faz em uma variável. Eu tenho o meu ponto P, eu vou pegar um pequeno caminho gama, orientado no sentido anti-horário, em torno de P, tal que o P é o único polo de ω no interior desse caminho, né? Então, posso supor que esse caminho é bordo de um pequeno disco, em torno de P. Então, vou pedir que P é o único polo de ω P barra. E eu vou definir o resíduo P ω como sendo 1 sobre 2πi integral ao longo de gama de ω. Então, como ω fora de P é holomorfa, a gente verifica, se quiserem, como uma aplicação direta do teorema de Stokes, que esse resíduo está bem definido, independe do caminho gama que eu pegue com essas propriedades. Certo? E o teorema dos resíduos, né, e concretamente, né, se eu escrevo ω igual a menos kz menos pk a menos 1 z menos p mais tarará, mais holomorfo, dz. Então, o resíduo de ω no ponto P é o coeficiente que aparece aqui. A gente verifica tudo exatamente como a gente faz em uma variável. Perceba aqui que tem uma pequena diferença, né? Quando a primeira vez que a gente se depara com a definição de resíduo, a gente fala de resíduo de função.
E o resíduo de uma função não é uma coisa intrínseca. Ela depende da escolha de coordenadas. Aqui, se eu mudar minha coordenada, por exemplo, por trocar, né, o A-1 aqui é intrínseco, porque essencialmente é definido por essa integração, a integração da forma. Então, pela forma de mudança de variáveis, isso vai ser intrínseco. Quando você tenta fazer a mesma coisa com a função, acaba obtendo um conceito que é dependente das coordenadas escolhidas. Então, resíduos não são naturais para funções, mas são naturais para formas meromórficas. Ponto todo é que quando a gente está em uma variável, a gente tem uma coordenada canônica, digamos assim, você trabalha com a coordenada z, e define todos os conceitos em funções de z, e a gente muitas vezes não se pergunta o que está por trás realmente, mas resíduo de função não faz sentido. Resíduo de forma faz sentido e é intrínseco. Bom, então esse é o resíduo. E o teorema dos resíduos me diz o seguinte: se eu tiver uma forma meromorfa numa superfície de rima compacta, então a soma dos resíduos é zero. Certo? E a prova é bastante simples, né? Então, vamos fazer aqui um desenhozinho. Aqui minha superfície de rima. E vamos supor que essa minha ômega tem uns polos. Eu vou denotar por P1, P2, PK. Eu sei que o conjunto de polos é discreto, como minha superfície é compacta, ele tem que ser finito. E então eu tenho um número finito de polos, digamos, K polos. E eu posso fazer o seguinte: eu posso, em torno de cada ponto desse, escolher um disco. Vou chamar esse aqui de D1. E eu vou fazer a mesma coisa nos outros pontos, D2. E aqui, D3, DK. Discos pequenos, disjuntos, né? E que no interior de cada um desses discos eu tenho um único polo e não tenho mais nenhum outro no fecho dele. Exatamente na situação que a gente usou para definir o resíduo. Ora, mas uma superfície de rima é uma curva holomorfa, né? Uma variedade complexa de dimensão 1, mas é também uma variedade real de dimensão 2, diferenciável. Analítica mesmo, classe C infinito. Então, eu tomo uma função, eu posso construir uma função g de x em 0,1, tal que a g é identicamente zero em vizinhança de DI para I igual a 1, de PI, perdão, de PI para I igual a 1 até K, e ela é identicamente 1 em X menos união de DI. Bom? E o que eu posso fazer é considerar a integral ao longo de x da minha função, da diferencial de g vezes ômega. Como a minha função g ela é identicamente zero em vizinhanças de PI, isso aqui eu posso ver como uma forma sem infinito, definida em toda x, né? Porque ela teria, se eu não multiplicar por g, isso não é uma forma sem infinito, porque ela tem um polo, né? E o polo, a função vale infinito, e nossas funções de classe infinito não podem assumir valores mais do infinito, tem que assumir valores reais. Mas ao multiplicar por g, isso fica tudo identicamente igual. Agora, eu sei, por Stokes, que essa integral é a integral ao longo do bordo de x de g vezes ômega. Mas eu estou escolhendo a x compacta, então o bordo de x é igual a zero. Ao mesmo tempo, eu posso escrever essa integral
como uma posso escrever isso como duas integrais. Deixa eu ver. Me enrolando. Posso escrever isso como uma soma, né? É isso, exatamente. Eu posso escrever isso como uma soma de I igual a 1 até K da integral de G vezes ômega no disco DI, mais a integral em x menos união dos DIs de diferencial de G vezes ômega. Tá bom? Agora, em x menos a união de DI, como a G é identicamente nula, é identicamente 1, isso aqui é a mesma coisa que a integral na união de DI de D vezes ômega, porque G em x menos união de DI é identicamente 1. Mas a diferencial de uma fórmula homórfica é zero. Então, isso aqui é a integral de zero. Esse pedaço. Então, esse cara virou zero. Portanto, o que eu tenho que fazer é calcular. Eu sei que zero é igual a soma de I igual a 1 até K na integral ao longo de DI barra, se vocês preferirem, de D de G vezes ômega I. Agora, note que G restrito ao bordo de DI é identicamente 1. E eu posso aplicar novamente Stokes. Vira somatório de I igual a 1 até K da integral ao longo do bordo de DI de G ômega I, mas isso é a mesma coisa. Porque vale isso. Eu posso tirar o G da história, não tem G, na verdade, no bordo de DI. Agora, isso, pela minha definição, é 2πi vezes o somatório de I igual a 1 até K do resíduo em πi de ômega. Então, a gente tem o teorema dos resíduos. A soma dos resíduos é igual a zero. Certo? Foi isso que a gente enunciou. Opa! Foi isso que a gente enunciou aqui. Tá bom? E então a gente vai agora, como eu falei, deduzir a forma forte do Riemann-Roch a partir do teorema de resíduos. Então, a prova vai ser... Vou começar a prova, vamos começar com uma pequena observação, né? Que é a versão fraca, né, implica que o H0 de x, O de x de D, é maior ou igual, né, que o grau de D mais 1 menos G. Certo? Simplesmente porque na versão fraca, lembrem, né, a versão fraca, que é H0 x, O de x de D, que a gente viu na aula passada, e como esse H1 é a dimensão de um espaço vetorial, portanto, positivo, eu tenho que o H0 de x, O de x de D é não negativo. Tá bom? Agora a gente vai escrever a mesma sequência do que a gente viu na aula passada.
Então, a gente já viu várias versões dela, mas a gente vai olhar assim. Essa aqui. E vai deduzir que o H0, né? Então tem a sequência longa, que implica que o H0 de x, O de x, D, é menor do que o H0 de x, O de x, D mais P, porque eu tenho uma inclusão, e pode ser essa aplicação que parece que pode ser sobrejetiva ou não, mas de qualquer forma, o que eu vou ter, quando ela for sobrejetiva, é que esse H0 aqui vai ser esse mais 1. Então, em geral, o que eu tenho é que vale essa desigualdade. Tá bom? Agora, eu posso argumentar de forma completamente análoga, né? Então, vou olhar. Então, vamos olhar agora para. Lembra? Deixa eu lembrar aqui a fórmula. É o H0. Foi só escrever aqui para a gente não perder de vista o que a gente está querendo mostrar. Tá bom? Então, eu posso também argumentar de forma completamente análoga com esse sujeito aqui, com essa sequência. X, Kx menos D menos P. Esse se inclui em O de x, Kx menos D. E o quociente é Cp. Né? É uma pequena variação da sequência anterior, né? Porque dessa mesma sequência eu posso ter aqui D menos P e aqui D, que essencialmente são sequências equivalentes. Então, o que eu fiz foi fazer isso. E daqui eu deduzo que o H0, da mesma maneira que anteriormente, de x, Kx menos D menos P, é menor do que o H0 de x, Kx menos D, que é menor do que o H0 de x, Kx menos D menos P mais 1. Bom, só para lembrar, então, a gente tem essa, a gente mostrou no slide anterior essa desigualdade. Tá bom? E o que a gente vai... Talvez a parte chave da argumentação é mostrar que elas não podem ser, essas desigualdades não podem ser essa daqui, né? Elas não podem ser estritas, ambas ao mesmo tempo. Então, afirmação. As duas desigualdades marcadas acima
não podem ser ambas estritas. Tá bom? Então, em outras palavras, o que a gente está afirmando que quando eu fizer H0 de x, O de x, D mais P, mais H0 de x, O de x. Eu estou até omitindo o O de x aqui, né? Bom, mesmo. Tem um abuso de notação aqui, vocês estão percebendo. Eu não estou botando o O de x, mas bom. Um deslize ali. Então, quando eu somar esses dois lados, eu vou ter essa desigualdade, não mais 2. Eu não poderia ter igualdade. Talvez seria melhor dizer que não podem ser ambas igualdades, né? Fica mais claro. Menos ambíguo. Tá bom? Então vamos supor que não. Tá certo? Então, isso vai me dar que existe F1 Não, acho que tá. Calma aí, acho que tem uma confusão aqui. O de x, D mais P. Eu acho que eu quero mostrar, então, eu acho que é estrita mesmo, ou seja, são ambas estritas, não é igualdade, estritas. Desculpa. Então, o que eu quero mostrar é que essa coisa é maior ou igual. Perdão. Eu escrevi errado nas notas e estou me confundindo. Tá bom? Então, suponha que não. Então, suponha que essas duas desigualdades são estritas. Então, dessa segunda, vou chamar essa aqui de 2, essa aqui de 1. A 2 implica que existe uma função maior ou igual que menos D menos P. Existe função com o divisor. Existe F1 com div de F1 maior ou igual que menos D menos P, mais div de F1 não é maior ou igual que menos D. Então, ou seja, esse F1 eu estou vendo como uma seção do H0 x O de x
D mais P, menos H0 de X, O de X, D. Tá certo? Então, isso quer dizer isso, tem isso. Tá bom? E da desigualdade 2, eu vou obter uma coisa completamente análoga. Deixa eu escrever aqui, aí depois eu reproduzo no próximo slide. Então, que existe F2, função meromorfa, tal que o div de F2 é maior ou igual do que D menos Kx, mas não é maior ou igual do que D mais P menos Kx. Bom, eu estou buscando uma contradição, né? Eu quero mostrar, então, o que a gente está tentando fazer. Então, queremos mostrar que H0 de X, O de X, D mais P mais H0 de X, O de X, Kx menos D é maior ou igual do que H0 de X, O de X, D mais H0 de X, O de X, Kx menos D menos P mais 1. Né? E a gente está verificando isso por contradição. Se a gente assumir isso, é assumir que eu tenho que H0, se não vale essa identidade, pelo que a gente viu no slide anterior, isso é dizer que existe um F1 pertencente a H0 de O de X de D mais P menos H0 de X O de X de D. Né? Então, eu divido F1. Eu posso interpretar esse sujeito como uma função meromorfa, tal que o div de F1 é maior ou igual que menos D menos P, mas não é maior ou igual que menos D. E da mesma forma, existe F2, pertencente a H0 de X, O de X, Kx menos D, menos H0 de X, O de X, Kx menos D, menos P. E aí eu posso ver, interpretando esse sujeito como uma função meromorfa, eu posso ver que div de F2 é maior ou igual do que menos D mais P menos Kx, mas não é maior ou igual do que D menos Kx. Bom? Então, agora seja ômega em forma meromorfa. Com div de ômega igual àquele Kx que está em forma... Não, mas, Jorge, se for maior ou igual a D mais P menos Kx, vai ser maior ou igual a D menos Kx. É o contrário. Obrigado. Está aqui, D menos Kx, mas não está aqui. Aqui é mais. Obrigado. Tá certo? Que justamente está aqui e não está lá. Então, seja um ômega uma forma meromórfica que vale isso, e vamos considerar F1 vezes F2 vezes ômega. Bom, então isso é uma outra forma meromorfa, e vamos ver quem é o divisor dessa coisa. Isso é o divisor de F1 mais o divisor de F2 mais o divisor de ômega. Agora, o divisor de F1, então isso é maior ou igual do que menos D menos P, porque isso é o divisor de F1, ele é maior que isso,
ele é maior ou igual que mais D menos Kx, e ele é maior ou igual do que a Kx, que é o divisor de ômega. Mas isso que está aparecendo, ou seja, ele é maior ou igual que menos P. Então, eu estou falando que essa forma, ela tem um polo, tem no máximo um polo simples em P. Certo? E, de fato, se ela não tivesse polo simples, eu teria que valer uma dessas desigualdades, né? Porque esse menos P está vindo daqui. Como ele não é menor que menos D, esse menos P tem que estar lá. E da mesma maneira, como esse aqui não é maior ou igual que D menos Kx mais P, essa função F2, isso aqui implica que F2, a ordem em P de F2 é igual à ordem em P de D. Não pode ser estritamente maior. Da mesma maneira, eu poderia começar, ficaria mais simples nesse ponto do argumento se eu tivesse começado com... mas eu não quero, eu quero sim. Então, o que eu tenho que comparar essa ordem. Tem a ordem do P de F2 com a ordem do P em D. Então, você verifica que por conta dessas desigualdades não serem satisfeitas, né? Então, isso aqui está dizendo que a ordem em P de F1 é igual à ordem de P é igual a menos a ordem de P em D menos 1. Tá bom? Essas duas desigualdades valerem, isso me dá esse tipo de interpretação. Então, o que você conclui aqui é que, na verdade, a ordem P de F1 vezes F2 vezes ômega, onde eu quero dizer a ordem do divisor associado é igual a menos 1. Justamente por essa conta. Tá certo? Então, eu tenho uma forma meromorfa com um resíduo, um polo simples em um único ponto. Mas isso contradiz. Então, F1 vezes F2 vezes ômega é uma forma meromorfa. Essa eta com a polo de eta igual a P, portanto, resíduo em P de eta. Como é um polo simples, só tem ordem 1, ele tem que ser diferente de zero. Que é justamente o coeficiente do dz sobre z, quando eu penso que esse P é o zero numa certa coordenada. Mas isso é uma contradição com o teorema dos resíduos. Como é que eu vou ter a soma de um número só, não nulo, dando zero? Tá certo? Então, o que eu tenho é, na verdade, isso. Acabou de verificar essa desigualdade. Agora não falta muito para a gente concluir. Essa talvez seja a parte mais delicada. Então, o que a gente vai fazer é... eu defino a função φ dos divisores de x em z, que é simplesmente a função que envia x em O de x de d
menos O de x, kx menos d, menos o grau. O que a gente quer, queremos mostrar que φ de d é constante igual a 1 menos g. Bom? Então, lembra que a desigualdade lá que a gente acabou de mostrar foi qual? Foi que hx de O de x d mais p mais h0 de x, O de x, kx menos d é maior ou igual do que h0 de x, O de x, d mais h0 de x, O de x, kx menos d menos p mais 1. Certo? Então, jogando esse sujeito para cá e esse sujeito para lá, eu posso reescrever isso como o quê? Isso aqui vai ser h0 de x, O de x, d mais p, menos h0 de x, O de x, kx menos d, menos p. Isso é maior ou igual que h0 de x, O de x de d, menos h0 de x, O de x, kx menos d. E aqui eu tenho mais 1. Certo? Agora, esse mais 1, eu posso botar como grau de d, mais 1, e aqui eu subtraio grau de d também. E aí eu jogo esse mais 1 para lá, vira menos 1. E o que eu estou falando é que φ de d mais p é maior ou igual que φ de d. É isso que a gente acabou de mostrar. Tá certo? Então, essa φ de d é crescente. Num certo sentido. Tá bom? Agora, se n, então eu já acabei de ver, a gente viu, sabemos que φ de d mais p é maior ou igual tá certo? Isso. Φ de d mais p é maior ou igual do que φ de d. Então, se o n for muito grande, eu sei que h0 de x, kx menos d menos np é igual a zero. Portanto, eu tenho que φ
como é que é a φ? A φ... Eu tô achando que eu tô... deixa eu ver isso. Eu tô meio confuso aqui. Eu tô achando que eu fiz alguma besteira no meio do caminho. Então, H0 de x, O de x, D mais P. Então, isso eu estou mostrando que é maior. Daí, acho que isso está certo. Agora vamos para a definição de φ. Definir φ isso, igual a isso, e eu tenho essa desigualdade. Então, aqui... φ de D mais P maior ou igual que φ. Eu acho que é a outra desigualdade você concluiu mesmo, né? Que aí você vai estar provando que é menor estrito que aquela coisa mais 2. E aí vai ser menor ou igual ou aquela coisa mais 1. De qual desigualdade você está falando? Do lema mesmo, do enunciado do lema. O lema que você está se referindo é... Isso, expressão aí, eu acho que você quer menor ou igual, porque aí você supôs que os dois são menores. Não, acho que faz sentido. Eu supus que os dois... Eu supus que eu tinha... Mas se ele está supondo que não pode ser os dois menores estritos, e ele está provando que tem que acontecer o maior igual, não devia ser igual, não? Se ele é menor que o menos... Vamos lá, eu fiz uma confusão, acho que é aqui. Eu estou supondo... Aqui. É o problema, exatamente. Foi o... Peço desculpa pela confusão, vamos começar aqui de novo. Então, vou marcar as desigualdades novamente. Então, se as duas desigualdades aqui são estritas, então eu quero dizer que essas duas desigualdades não podem ser estritas. Então, o que está aqui não pode ser... eu não posso ter duas igualdades desse lado. Porque se eu tiver duas igualdades, eu vou ter isso aqui maior que 2. Então, se essas duas não são estritas, então isso é menor ou igual do que isso. E é isso que eu estou assumindo, né? Eu estou assumindo que vou assumir que essas duas são estritas. Então, eu tenho uma seção aqui, que não está aqui, é essa. E eu tenho uma seção no kx menos 2 que não está em kx menos d, que não está em kx menos d menos p, que é essa.
D mais P menos KX. Tem que botar menos em todo mundo. Tá bom? Eu peço desculpa. Então, eu marquei errado. As duas desigualdades marcadas assim, e eu acabei me confundindo com toda a continuação. Mas, de fato, a gente argumentou foi justamente com essa desigualdade. Olha, a gente pegou um elemento em D mais P, que não estava aqui. Então, eu tenho, de fato, uma igualdade. Estou assumindo que eu tenho igualdade nessas últimas desigualdades. E aí, a consequência disso, na minha confusão, é que o que a gente mostrou foi a desigualdade no outro sentido. E, portanto, que φ de D é maior, ou seja, que ela é decrescente, não crescente, como eu falei. Ou seja, φ de D maior ou igual que φ de D mais P. Tá bom? Muito bem. Obrigado, Gabriel. Se n é maior ou igual que zero, então, né, simplesmente pelo fato de que o grau fica negativo, eu não posso ter seção holomorfa, porque seria uma seção holomorfa com polos, mais polos do que zero. Bom, seria uma seção holomorfa e o grau teria que ser positivo. Então, como o grau é negativo, eu não tenho seção holomorfa, tá certo? E, portanto, eu sei que o φ de D é maior ou igual que φ de D mais N P. Mas lembra qual é a definição desse sujeito? Isso é o H0 de X, O de X, D mais NP, menos H0 de X, O de X, KX menos D menos NP, menos o grau de D. Mais NP. E isso, nessa situação, isso é maior ou igual que 1 menos G. Certo? Porque esse sujeito é zero. E eu posso aplicar a versão fraca do Riemann-Roch. Bom? Então, eu estou deduzindo que o φ de D, para qualquer D, é maior ou igual que 1 menos G. E eu tenho também que a φ, como vale para qualquer D, φ de Kx menos D, também maior do que 1 menos G. Tá certo? Então, φ de D mais φ de Kx menos D é maior ou igual que 2 menos 2G. Agora, por outro lado, eu sei que Kx menos Kx menos D é igual a D. Então, eu posso expandir a definição de φ, né? Que aqui esse cara tem o quê? Vai ser φ de D
mais φ de kx menos d, eu vou abusar da notação e vou botar só o divisor para não ficar uma coisa muito extensa. Então, esse é H0 de D menos H0 de kx menos D mais H0 de kx menos D menos, por essa identidade, o outro H0, que é o kx menos D, é o H0 de D. Agora mais, menos o grau de D, menos o grau de kx menos D. E esse cara corta com esse corta com esse, e fica menos o grau de kx menos D. Ou fica menos o grau de kx. Mas isso aqui a gente já viu que o grau de kx é 2g menos 2, então isso aqui fica 2 menos 2g. Então, eu tenho que φ de d é maior ou igual que 1 menos g, φ de kx menos d é maior ou igual que 1 menos g, mas a soma é igual a 2 menos 2g. Então, isso implica que φ de d é igual a φ de kx menos d, que é igual a 2g menos 2, que é igual a 1 menos g, como a gente queria. Tá bom? Então, isso é a prova. Vamos dar uma revisada. Eu peço desculpa novamente pela confusão, mas, bom, eu mesmo me confundi com a redação das minhas notas, para vocês verem como estão bem escritas as notas. Certo? Então, a gente começa com a versão fraca, né? Foi isso que a gente viu, a gente quer provar essa desigualdade. Então, como vocês viram pelo final da prova, talvez seja a melhor maneira de começar, o que a gente tem que mostrar é que a função φ, né, que vai de div x em z, que manda d em h0, d, usando aquele abuso de notação, né, que a gente já falou, menos kx menos d, menos o grau de d, é constante e igual a 1 menos g. Certo? Então, para fazer isso, a gente tem que controlar, a ideia é controlar essa diferença. Certo? E a gente vai controlar essa diferença, essencialmente, usando, primeiro, o Riemann-Roch fraco, que a gente sabe que esse H0 de D, esse aqui na anotação ali de cima é o H0D, maior ou igual que o grau de D mais ou menos G, e a gente vai controlar essa diferença comparando o que está acontecendo com D e D mais P e com kx menos D menos P e kx menos D. Então, da sequência exata estándar, a gente tira essa desigualdade, que seria nessa notação mais econômica. 0D mais P. Qual que é H0D? Mais 1. E uma desigualdade análoga para kx menos D menos P inserido em kx. Tá bom? E a gente vai, então, vai obter essas duas desigualdades e a gente vai tentar mostrar que elas não podem ser ambas, né, estritas ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso pedir que essas duas desigualdades, foi o ponto em que eu fiz a confusão, sejam estritas. Mas o que quer dizer ser estritas? Quer dizer que eu tenho uma seção desse fibrado associada desse divisor que não vai ser uma seção desse divisor. Então, isso quer dizer, do fibrado associado a esse divisor. Então, isso quer dizer que eu tenho uma função meromórfica, né, com polos de ordem, um conjunto polar contido em menos D mais menos P, mas que não está contido em menos D. Certo? Então, quer dizer que eu tenho uma função com polos
que em P tem ordem estritamente maior do que a ordem de D. E exatamente, estritamente mais 1. E da mesma maneira eu faço a mesma construção para F2. Né? Eu tenho uma função que é maior ou igual que D menos Kx, mas não é maior do que D mais P. Ou seja, ela aqui, a ordem, supondo, por exemplo, para simplificar, que P não pertence ao suporte de D menos Kx, eu estou falando aqui que ela não tem zeros em P. E aqui está falando que eu tenho um polo simples em P. Em geral, o que eu sei é que a ordem do zero dessa função em P é exatamente a ordem do zero é a ordem de P em D, menos Kx. Tá bom? E a existência dessas duas funções, né, com essas propriedades, me leva a uma contradição com o teorema dos resíduos, porque multiplicando uma forma meromorfa pelas duas, a gente tem uma forma com um polo simples, tá certo? E, portanto, a gente tem essa desigualdade, novamente, aqui, estrita. Essa desigualdade. Desculpa, deveria ser origem de P em F2 igual a origem de P de D menos Kx, não? Isso. Então. Ordem P de D menos Kx. Obrigado. Tá bom? Então, isso me dá essa contradição que mostra aquela desigualdade. E essa desigualdade pode ser expressa em termos da função φ, que a gente está interessado, dizendo que ela é decrescente. Mas aí agora a gente se vale da definição, né, da φ, né, para ver que quando o n é muito grande, eu sei que ela é decrescente, então φ de D é menor ou igual do que D mais P, né? E não, maior, né? φ de D é maior, pardon. φ de D é maior do que φ de D mais P, mas esse sujeito, né, eu consigo saber que, como n é grande, esse termo é zero, e o que a gente obtém do Riemann-Roch, da versão fraca do Riemann-Roch, é essa desigualdade. φ de D mais P é maior do que o menos G. Mas como ela é decrescente, φ de D fica sendo maior do que o menos G para qualquer D. Mas se isso é verdade para qualquer D, é verdade para Kx menos D. E aí você verifica que φ de D mais Kx menos D, por uma conta direta, isso é menos o grau de Kx. É um pouco da simetria da definição de φ, causa o cancelamento desses termos, e o que fica é só o grau de Kx. Mas eu não posso, então, ter essas duas desigualdades com essa igualdade, a não ser que essas duas desigualdades sejam igualdade, e que é o que a gente quer mostrar. Tá bom? Bom, eu peço desculpa da confusão, mas o argumento está essencialmente correto. O meu erro foi que eu estava com minha colinha aqui do lado, olhando para as notas, e eu li mal essa afirmação. Mas depois o argumento que eu fiz não estava incorreto, né? O que eu estava incorreto era a tradução que eu estava fazendo. Bom, espero que ainda dê para vocês entenderem, mas vocês podem revisar o que está escrito nas notas ou em outro texto que vocês preferirem. E o que a gente vai fazer agora na próxima aula, né? Eu tinha até preparado para essa aula, mas eu acabei gastando mais tempo do que eu tinha imaginado. A gente vai começar a aplicar esse teorema de Riemann-Roch para entender aplicações, né, em espaços projetivos. Aplicações de superfície de Riemann compactas em espaços projetivos. Tá bom? Deixa eu interromper a gravação.